sem ter aula, né, por conta do feriado e das provas. Então, continuação agora, segundo bimestre, nós trabalharemos somente com a aula 3. São conteúdos um tanto diferentes, pelo menos as 3 primeiras aulas, em relação ao que a gente já estava vendo, né, que vocês estavam tão habituados lá, a determinação de forças. Agora a gente vai dar uma viradinha e mudar um pouquinho o assunto, tá? Gabriel tá falando alguma coisa? Não, é que na verdade tá falhando um pouco pra mim, mas minha internet tá meio ruim hoje. Ah, tá. Aqui eu acho que tá tudo bem. Vamos lá. Vou compartilhar a tela. Nós vamos falar hoje sobre centro de gravidade, tá? Qual que é a importância desse assunto? Toda vez que você vai estudar uma estrutura, ela vai estar submetida por forças, e essas forças, ou pelo menos podemos exemplificar como a força peso inicialmente, para a gente tentar entender um pouco melhor. Essa força peso, ela possui uma intensidade, beleza, mas se eu for fazer um diagrama de corpo livre, como a gente já aprendeu, eu tenho que inserir essa força peso num ponto específico da estrutura. Que ponto específico é esse? Pode ser o centro de gravidade, se a gente está falando de força-peso. Se a gente estivesse trabalhando com a massa ou com a área do objeto, podia ser o centroide de área ou o centro de massa. Tá ok? Boa noite, Matheus. Olha a fotinha do Matheus, um gatinho ali. Que Noite. bonitinho. Eu gosto bastante de gatos. Agora que eu me casei, infelizmente não estou com nenhum gatinho aqui. Só o meu marido mesmo. Mas eu sou apaixonada pelos cats. Acho a coisinha mais fofinha. Onde eu morava tem 7 gatos. Minha mãe tem 7 gatos. Meu Deus do céu. Como assim, velho? É muito fofinho, mas ela mora numa chácara, então, assim, com questão de bagunça é mais tranquilo. Desculpa, desculpa aí, perder o foco. Tá, voltando. Então, a gente tem um ponto específico onde eu posso inserir essa força, a força-peso, tá? Se a gente tem uma pessoa, por exemplo, de pé, esse ponto onde fica o centro, o equilíbrio, seria no umbigo, ok? Se muda a posição, se muda a geometria, então se a pessoa estiver sentada ou, sei lá, agachada, enfim, esse ponto muda, né? Nem tem como ser o mesmo, digamos que a pessoa está de pé, o ponto é mais ou menos no meio do corpo dela, no umbigo, se ela está deitada, muda, né? Não tem como ser na mesma altura. Mas enfim, então a gente tem como determinar esse ponto onde eu vou inserir essa força resultante, devido à somatória de todas as partículas. Então, se a gente falasse assim numa, sei lá, uma linha de transmissão, uma torre. A torre lá tem um monte de barras, né? Então, cada barra tem um certo peso, uma certa massa. Eu posso calcular tranquilamente o peso total, somando todas as forças, pesos de cada barra. Beleza, somei lá, deu, sei lá, 10 toneladas. Ok. Mas se eu for modelar essa estrutura e tentar entender o comportamento das forças em toda ela e for considerar essa força-peso, por exemplo, eu tenho que pensar onde que eu vou inserir essa força-peso no meu diagrama de corpo livre. Será que vai ser lá em cima, no meio, embaixo, seja lá onde for? Eu tenho como determinar. E esse é o intuito da aula de hoje, tá bom? Então, ali no início do slide, agora vamos nos atentar ao slide que está sendo mostrado ali, ele fala que a gente tem um corpo, ali ele mostra tipo uma batata gigante, né? É um objeto meio esquisito. Então, ele é formado por muitas partículas. Essas partículas, elas têm um determinado tamanho e têm uma determinada força. Beleza. Se a gente considerar, né, uma partícula pequenininha, que a gente fala que é um elemento diferencial, e isso vem lá do cálculo, né? Um elemento muito pequenininho, beleza, eu conheço o peso dele, eu posso descobrir a posição desse ponto no meu batatão ali. Ok.
Tá. Mas como que eu vou descobrir a posição de equilíbrio onde eu tenho o centro de gravidade desse batatão? Eu tenho que somar todas essas partículas e calcular o equilíbrio delas em relação a um ponto de referência. Isso tem a ver com o que a gente falou de momento, tá? Mas ninguém vai ficar somando partículas, fazendo cálculo de momento de um monte de partículas, de 1 milhão de partículas. Isso não existe, ok? Mas isso é a ideia de onde surgiu esse cálculo. Beleza, se eu tenho um elemento diferencial, bem pequenininho, tenho vários, né, várias partículas, vários elementos diferenciais, como que eu vou obter a força-peso total de um objeto qualquer? Através da soma da força-peso de cada um desses elementinhos pequenininhos. Quando eu somo a força-peso de cada um deles, eu sei a força-peso total do objeto. Claro, em termos mais práticos, a gente poderia, se fosse um objeto, uma batata, era só colocar numa balança, você ia saber a massa dela e calculava o peso total tranquilamente. Tá, mas isso é fácil. Agora, e para eu descobrir de uma estrutura mais complexa? Qual que é essa força resultante? Então, a gente vai ter que analisar isso aí. E a posição, como eu já falei, é através do equilíbrio de momentos, tá? Mas a gente não vai ficar fazendo diretamente um somatório de momentos de todas as partículas. A gente vai conseguir fazer esse somatório inicialmente através de uma integral. Por quê? Porque, não sei se vocês já viram alguma coisa de integral, pessoal? Não, vamos ver essa semana. Ai, Amanhã, na real. que pena. Tá, então eu vou ter que ensinar um pouquinho de integral para vocês. Integral, pessoal, é de uma função no plano, o que ela significa? Então, eu tenho lá uma função no plano, enfim, qualquer desenho de função. Quando eu calculo a integral dessa função, eu estou calculando a área abaixo dessa função. A gente fala a área embaixo da curva. Então, se eu estou calculando a área dessa função por meio da integral, eu poderia determinar a área de qualquer objeto através dessa integral. E isso tem a ver com a formulação do que a gente vai ver hoje para a obtenção do ponto do centroide, ou centro geométrico, centro de gravidade. Centro de gravidade tem a ver com a força, centro de massa tem a ver com a massa, centroide de área tem a ver com a área, e assim por diante. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Ok, então, olhando essas duas figuras, em resumo, do lado esquerdo tem o elemento diferencial dw posicionado ali num ponto qualquer, que ele chama ali de x-til e chama de y-til. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Não tá mostrando, peraí. Cadê o laser? Não, pode ser esse aqui. Ó, x-til é uma posição qualquer e y-til. Beleza, é uma posição desse ponto. E do lado direito, na figura, eu tenho o peso total, chamado de força W, e a posição dessa força-peso total, que é representado pela letra X barra e Y barra. Então, o centroide, ou nesse caso, o centro de gravidade desse batatão, ele é representado por essas duas letrinhas, X barrinha em cima e Y barrinha. Então, o centro de gravidade dessa figura total, X barrinha, Y barrinha. Eu vou ensinar vocês como calculá-lo. Alguém falou alguma coisa? Não. Então, tá bom. E a diferença para esse x-til aqui, ó, que está mostrando na figura da esquerda, é que ele está mostrando o centro de gravidade daquela partícula, daquele elemento infinitesimal, o dw, ok? Então, isso vai ser a nossa formulação que a gente vai desenvolver a partir de agora. Muito bem, então como eu falei para vocês, essa formulação é obtida através do equilíbrio de momento. Então, se você olhar aqui, o momento em x é igual a força peso dw vezes y, ou posso calcular o somatório de momentos. Se eu vou fazer o somatório de momentos, eu vou somar cada uma daquelas partículas. Eu não tenho como fazer isso na mão, né? São milhões de partículas. Então, a gente faz isso por meio da integral, porque a integral, como a gente falou, é uma soma, tá? Eu estou somando, só que para uma função qualquer. Ah, eu consigo somar uma quantidade de área num retângulo? Consigo, eu sei que a área de um retângulo é base vezes a altura. Legal, mas e se for uma função qualquer, uma função complicada?
Aí, beleza, eu faço a integral, tá? Essa é a ideia, basicamente, que a gente vai utilizar aqui. Então, através do equilíbrio de momentos, eu vou conseguir determinar a posição do centro de gravidade, que é dado por essas equações aqui abaixo, pessoal. Ó. Opa! Aqui embaixo eu tenho as equações para o cálculo do centro de gravidade. Olha aqui como é que ela ficou. Eu tenho uma integral que nos mostra a posição de cada partícula, ok? Mas isso pode ser feito de forma genérica. Se eu pego uma partícula, consigo obter para todas as demais. Vezes o elemento infinitesimal dw, ok? Então, dw é tudo junto, não é d separado w. É uma informação só, dw, que significa uma força-peso diferencial, como se fosse de uma partícula. E embaixo aqui, o que eu tenho? Integral de dw. Nesse caso, integral de dw, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando justamente a força-peso total. Estou somando a força-peso de cada uma daquelas partículas. Muito bem. Então, assim, eu consigo determinar o centro de gravidade em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Se for um elemento, um problema tridimensional, também em relação ao eixo z. A gente não vai trabalhar com problemas tridimensionais aqui nessa aula, porque a ideia é a mesma. Vamos começar com calma, só com problemas no plano. Como eu falei para vocês, tem o centro de gravidade, tem o centro de massa. Então, o centro de massa é muito semelhante. A diferença aqui é que eu tenho um elemento diferencial de massa e não de peso. Basicamente, é essa a diferença. E eu posso também determinar um centroide de volume. Então, eu sei que densidade é igual massa sobre volume. Se eu conheço o centroide de massa, posso calcular o centroide de volume isolando o V daqui, ó. Ficaria, o V passa para lá multiplicando e a densidade passa para cá dividindo. Então, a densidade do corpo, ela pode ser constante. Podemos considerar, sei lá, um bloco de aço. A densidade é constante. Então, eu posso calcular esse centro de volume tranquilamente, porque eu conheço a massa, conheço a densidade. Basicamente, isso aqui está me dizendo respeito a uma figura geométrica no espaço, um volume, e eu calculo esse centro de gravidade desse objeto. Então, é muito análogo ao que a gente viu do centro de gravidade e o centro de massa. E assim por diante. Vamos lá, estamos no centroide de volume, agora vamos baixar um pouquinho o grau. Volume é no tridimensional, baixando um pouquinho o grau, a gente tem no plano, que no caso será um centroide de área, que é o que a gente vai trabalhar de forma mais regular, com mais intensidade nessa disciplina, o centroide de área, porque ele também representa muitos dos problemas físicos. Muito bem, então qual que é a diferença dessa equação para a equação anterior? Que lá eu tinha um elemento diferencial de volume, aqui eu tenho um elemento diferencial de área. Então, note que as equações são muito semelhantes. Vai mudando aí a grandeza que eu estou tratando, se é gravidade, massa, volume, área. E por fim, centroide de linha. Então, se eu tiver uma linha, uma corda, por exemplo, se você está projetando um cabo de linha de transmissão de energia e eu preciso saber a força-peso dele e o centroide, né, dependendo do tipo de estrutura, a gente pode determinar através do centroide de linha. É uma simplificação, considerando que o cabo fosse apenas uma linha. Ok? Então, a diferença aqui que eu tenho DL, que remete a um elemento diferencial de linha. Muito bem, imagino que deve estar muito confuso para vocês entender isso, né, no sentido da formulação e aplicação dela, mas a gente vai fazer uns exemplos agora para poder entender um pouco melhor, tá? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Obter o centro de gravidade, ou centro de massa, ou centroide de área, de volume ou de linha. A gente vai trabalhar dois exemplos, um com centroide de linha e um com centroide de área, tá? Para quê? Para que a gente compreenda esse conceito e aplique em problemas mais complexos lá na frente, tá? Porque nem toda estrutura vai ser um retângulo, como a gente já trabalhou. A gente tinha lá uma viga, a gente sabia que a força-peso devia ser inserida no meio dela, beleza, porque é uma viga retangular, fácil.
Mas e quando é um objeto complexo, né? Tem objetos que não são tão simples, então aí eu preciso fazer essa determinação. Bom, muitos softwares calculam a força-peso resultante, calculam também o centro de gravidade, ok? Mas para ter um software, precisou de alguém que entendesse desse negócio e programasse esse negócio. Então, a gente precisa entender isso um pouquinho mais para aplicar nos nossos problemas. Só alguns pontos para destacar aqui sobre esse assunto. Então, o centroide ele representa o centro geométrico de um corpo. Esse ponto ele coincide com o centro de massa somente quando a gente tem um corpo uniforme e homogêneo. Tá? Então, centro geométrico, né? Então, se eu imaginar um retângulo, o centro geométrico dele é no meio dele. Mas e se esse retângulo for feito metade, sei lá, de isopor e metade de aço? Coincidem esses dois? Claro que não, né? Porque são materiais diferentes. Então, o centro de massa não será o mesmo, ok? Porque está metade de isopor, metade de aço. Mas se o material for o mesmo, como é a maioria dos casos, né, práticos, então daí sim o centro geométrico coincide com o centro de massa. As fórmulas usadas para localizar o centro de gravidade, ou centroide, representam um equilíbrio entre a soma dos momentos de cada parte do sistema e o momento da resultante para o sistema. Então, soma do momento de cada partícula, se eu quero saber o total, o centroide da figura completa, então eu tenho que fazer a soma de todas elas. E isso a gente vai ver nessa primeira etapa, utilizando as integrais. Quero ver, gente, vocês aprenderem integrais. Pouquinho só, né? Vocês vão aprender bem mais com os professores de cálculo. Bom, em alguns casos, o centroide está localizado em um ponto fora do objeto. Exemplo prático disso. Bom, eu vou pegar aqui o anel, mostrar para vocês. Aonde que fica o centroide desse anel? O que vocês acham? Como? Eu acho que bem no meio, bem no buraquinho. Exatamente. E fica bem no meio. Só que no meio tem algum material? Não. Não tem, né? Então foi o que quis dizer essa frase, né? Em alguns casos, o centroide está localizado em um ponto fora do objeto. E realmente, o anel, né, um objeto circular vazado, o centroide fica no meio dele, só quem está na parte vazada que não tem material. Pode acontecer. E para fechar essa parte desses pontos destacados aqui, o centroide estará sobre qualquer eixo de simetria, se houver simetria no corpo. Então, se você olhar, vamos olhar essa figura que está aqui no slide, tem um prédio, né? Esse prédio é simétrico? O que vocês acham? Não. Sim. Sim ou não? Depende. Porque tem uns negocinhos ali. Ó, depende. Depende do jeito que você for analisar esse prédio. Vamos pensar. Em relação ao eixo vertical, ok? Cadê minha canetinha? Aqui. Ó, em relação ao eixo vertical, tá aqui representado por essa letra, essa linha vermelha. O lado esquerdo é igual ao lado direito? Sim ou não? Sim. Sim, né? Só que está espelhado, mas são iguais. Então, ele é simétrico nessa direção, tá? O lado esquerdo é igual ao lado direito. Mas se eu pegar lá, digamos que o centroide desse prédio tivesse aqui, ó, tá? Então, vou traçar uma linha reta cortando esse prédio. A parte de cima é igual à parte de baixo? Não. Não, né? Não. Ele está mais afunilado, né? Um pouco diferente. Então, ele não é simétrico em relação ao eixo. Não sei se eu comparo com o eixo X. Vamos dizer que em relação ao eixo X, né? Tem a linha ali horizontal. Então, a parte de cima não é igual à parte de baixo. Então, ele não tem simetria nessa direção, tá? O que a gente conclui com isso? Que em relação ao eixo Y, vertical aqui, ó, o centroide ele passa justamente por essa linha, que passa pelo meio. Então, nem precisava calcular. Eu sei que o centroide passa por aquela linha, ok? Beleza, na vertical ele passa por algum ponto naquela linha. E na horizontal? Na horizontal eu não sei, daí eu vou ter que calcular. Tá? Então, quando tem algum eixo de simetria, o centroide vai ficar sobre esse eixo de simetria. Tá? Porém,
Se for só um eixo de simetria, o outro você vai ter que calcular. Mas tem objetos que são simples, são totalmente simétricos, como a gente acabou de falar ali da aliança. A aliança, ela é igual em todos os sentidos, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Basicamente, se eu dividir ela no meio, eu sei que tá torto, mas me perdoe, finge que tá ali bem centralizado. Se eu olhasse do lado esquerdo, é a mesma coisa do lado direito, né? Para uma aliança. E se eu olhasse, cortasse ela no meio, na horizontal, o que eu olhasse em cima é igual ao que eu estou olhando embaixo. Então, ela é totalmente simétrica, eu sei que o centroide fica exatamente no meio da peça. Vai ter alguns casos que isso vai acontecer. Essa figura que eu coloquei ali para vocês, desse prédio, ela é uma figura especial. Por quê? Porque a gente tem um controle de vibração ali. É um prédio muito alto. E eu vou mostrar para vocês na próxima aula um vídeo desse prédio. Então, a gente tem, esse prédio ele acaba vibrando, né, por conta de ser muito alto e qualquer rajada de vento faz com que o prédio vibre. Na verdade, todo o prédio ele vai vibrar, tá? Só que alguns com maior intensidade e outros com menor intensidade. Mas se o prédio for muito alto, logicamente ele vai ter maior deflexão, né? Vai vibrar mais. E aí, algumas construções mais tecnológicas têm sistemas de controle de vibração, nesse caso utilizando aquele pêndulo, ok? Então, para posicionar aquele pêndulo, estudar a força-peso necessária para conseguir equilibrar esse prédio através da excitação da força que vai fazer com ele vibrar, tem todo um conhecimento por trás e com certeza, inclusive, sobre centro de gravidade. Ok? Vamos ao exemplo? Estão comigo aqui? Não, estamos Sim. aqui buscando a vida. Então vamos lá, gente. Exemplo, tá? Hoje vocês vão se divertir aprendendo como determinar a integral. Espero que Vamos seja. estourar. Sim, Pessoal, que a gente vai ter que copiar esse daí rapidão. não tem problema, pode copiar, tá? Professora, nesse semestre também tem atividade prática? Tem. Tem, beleza. Semestre? Bimestre. Isso, bimestre. Bimestre. Tem sim. É Só o que são primeiro exemplo, né? Isso, esse é o primeiro exemplo da aula. Só que agora no segundo bimestre é uma quantidade bem menor de exemplos, por conta que é uma quantidade um pouco menor de aulas também. A gente vai ter muitos feriados, enfim, e o conteúdo é só da aula 3. Então, a sorte de vocês, mas caprichem nos exemplos, Ai, que pena. tá? Não são só 10. Quer dizer, são menos que 10, falei errado. Menos que 10. Menos Mas que... esse é o primeiro do bimestre, tipo, esse exemplo, assim, Não. é o primeiro. Esse é o primeiro Teve exemplo aula passada. Isso, esse é o primeiro exemplo do bimestre. Porém, esse aí não cai na atividade prática, é mais Sim. conceitual, tá? O Tá, que vai cair na obrigado. atividade prática, eu acho que tá mais pro final, tá? É o mais simples. Isso aí é só pra gente sentir o drama aqui, inicialmente. O legal também, eu sei que enquanto vocês copiam, podemos entender que a integral, gente, é uma antiderivada. Acho que eu vou explicar isso para vocês. Talvez seja bacaninha. É como se fosse uma operação inversa da derivada. Eu vou dar uma explicadinha nisso para vocês. Talvez para vocês entenderem um pouco melhor. Ó, eu mudei aqui, mas é a mesma... Mudou, né? Para o OneNote. É o mesmo exemplo. Quanto... Não, não mudou não. Não mudou? Mas pera lá. Não, mas deixa aí ainda, peraí. Ah, tá. Então, vou mudar aqui, ó. Aqui tava... Aqui, ó. Beleza? Ah, tá, beleza. Essa primeira parte que eu vou fazer aqui, vocês não precisam copiar o que eu estou escrevendo agora, porque é só para vocês entenderem o conceito.
Ô, professor, mas tava tão melhor lá, tava tão legal, tudo isso, pra que fazer um negócio desse? É, porque a vida não é fácil, né? Ah, não sei até hoje o que eu fiz, tô fazendo engenharia. Eu acho que era melhor ter feito química mesmo. Nossa, química, mano. Eu não acho que ia facilitar a vida, não. Quer dizer, Eu tem tive, gente, eu, tem gente que tem facilidade, né? Mas eu acho que ia ser tão difícil quanto. É não, eu horrível devia ter feito também. filosofia. Ou filosofia é pior ainda. Meu Deus do céu, mas a gente tem que ler livro. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês, que não é novidade pra ninguém, lógico. Vocês têm que fazer um curso que vai te dar dinheiro. Eu achei que ia vir um que você goste, um que você sempre quis, assim. Porque, ó, eu tô falando sinceramente, gente, porque eu acho que é uma pior das coisas da vida de uma pessoa é fazer um curso, né? Eu vou dar um exemplo, curso de farmácia. Curso de farmácia não é um curso barato e tem muita gente que termina o curso, digamos que fez numa particular, tá? Estou supondo numa particular. Tem muita gente que termina o curso, cara, e tipo ganha até menos do que pagava no curso. Isso não é de, nossa, desesperador? Ou Sim. pior, você faz um curso e depois o que que não tem? Emprego. Cara, isso deve ser desesperador. Então, por isso que eu falei para vocês, tem que fazer um curso que dá dinheiro. Eu falei de uma maneira, né, meio boba, mas não que dê dinheiro, mas que tenha emprego, né? E lógico que quando eu falo que dá dinheiro é porque você vai ter um emprego e vai conseguir conquistar as suas coisas O Uber tá aí pra isso. com isso. Por isso que eu várias vezes, não, eu amo o meu emprego, enfim, mas é que as coisas estão mudando tão rápido, né? E eu vejo muito vagas, não só no Brasil tem muito, e tem empresas fantásticas, cara. Vou citar o nome de uma empresa fantástica, é a ExxonMobil, né? Que é uma empresa de petróleo. Eu penso, pô, uma empresa de petróleo vai contratar vários engenheiros químicos, né? Talvez mecânico, eletricista, mas, cara, só tem vaga na parte de computação de forma geral. TI, entre outras áreas. Ciências de dados, análise de desenvolvimento de sistemas. Então, gente, daí eu fico assim, porra, entendeu? Tipo, todas as empresas estão precisando de gente dessa área. Então, vocês estão no curso certo, na minha opinião. Não necessariamente engenharia da computação, mas qualquer curso nessa área que envolve a parte de computação de software e também de hardware é promissor. Essa é a minha opinião pelo que eu tenho visto, tá? Vejo, eu procuro também, procuro não, mas sempre aparece para mim as notícias, né, de vagas, por exemplo, em empresas fora. Cara, chove de emprego nessa área. Eu penso, porra. E engenheiro mecânico, que é a minha formação, não é tanto, e o salário também já está bem mais baixo do que nessas outras profissões. Ok? Se eu pudesse ter escolhido, gente, eu teria escolhido ter feito engenharia da computação ou engenharia de software se eu tivesse essa noção na época. Por quê? Porque daí não ia me faltar emprego, né? E é isso aí o que interessa, não é, gente? Ah, professora, mas com o teu currículo de professora de universidade e os caralhos, você não vai botar emprego pra você também. Eu espero que não, né? Mas não sei se é isso que a gente está vendo aí. Não sei se vocês sabem, lá na Universidade Positivo demitiram muitas pessoas, porque a empresa foi comprada. A PUC demitiu muitas pessoas. A Uninter é uma das universidades que mais crescem no Brasil. Então, eu não me preocupo com isso. Mas, imagine se um dia acontece. Será que eu vou conseguir emprego tão fácil? Por quê? Porque as universidades estão, Ah, né, vai. estão cortando. Eu espero que sim, né? Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho. Sim, claro. Tá? É um conselho real. Eu falo isso para várias pessoas que estão aí começando ou estão na época de fazer vestibular. Cara, tem que fazer um curso que vai te dar satisfação
financeira e pessoal. Claro, pessoal só, se você quiser só pessoal, eu ia fazer, eu amo esportes, eu ia fazer educação física, mas será que eu ia conseguir me dar bem nessa área? Não sei, né? Esse é o meu medo. Vamos lá, chega de enrolação. 7 minutos para terminar esse período aqui. Vamos lá. Bom, o que eu quero falar aqui com vocês? Com relação lá que a integral é como se fosse uma antiderivada, o oposto de uma derivada, tá bom? Então, vamos aqui. Qual que é a derivada? Ó, x', vocês viram que é derivada, né? Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Perfeito, 2x, né? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Beleza. E a integral? Bom, como o x ao quadrado é um polinômio, a gente tem que... A regrinha é a seguinte. Para polinômio, tá? A gente escreve a integral assim, ó. Integral de x na i, onde i é o expoente desse polinômio, dx, porque está sendo avaliado no eixo x. Como que eu resolvo isso aqui? Vocês vão pegar o x elevado na i mais 1, divididos por i mais 1. Então, para polinômio, você vai usar essa regra. Para outros tipos de funções, exponencial, trigonométrica, logarítmica, é outro. Mas para polinômio é esse aqui, tá bom? Tanto é que a derivada de, sei lá, seno de x, não cai o expoente, né? Certo? A derivada de seno é quanto mesmo? Derivada de seno? Cosseno, exatamente. Então, não é igual o mesmo tratamento de polinômio. Beleza, então vamos aplicar esse lance aqui, ó. Eu vou integrar a função x', não, f', que é a derivada. Estou integrando aqui, então, reescrevendo, estou integrando 2x, que é a função da derivada, só para vocês verem. Beleza, então vamos lá. Qual que é o expoente que está aqui em cima do x? 1, perfeito. Então, quando a gente tem uma constante, tá? Então, vocês sabem lá que derivada de uma constante é igual a? 0. 0, perfeito. Então, vocês sabem o que é uma constante. Constante é um número. Quando eu tenho uma constante na minha integral, eu posso tirar ela da integral. Então, fica 2 vezes integral de x dx. Beleza. Então, o expoente que aparece aqui em cima é 1, que a gente não escreve porque está implícito ali, né? Então, como que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa ideia aqui agora. Então, o meu i, ele é 1. Então, como que vai ficar? X elevado na... O meu i é 1. 1 mais 1? 2. Isso, 2. Então, só repetir aqui, tá? Então, ficou 2 vezes x na 2, divididos, o i é 1, né? Porque é o expoente. 1 mais 1, 2. Certo? O que eu posso fazer? Cortar esse 2 com 2. Portanto, o resultado aqui deu x ao quadrado, que é a minha função inicial. Manjou? Então, ó, vocês entenderam o que eu fiz ali? Você, tipo, meio que desderivou. Oi? Você meio que desderivou. Isso! Por isso que fala uma antiderivada, exatamente. Antiderivada é um processo inverso da derivada. Desderivei, exatamente isso aí. Mas para fazer integral tem que estar derivado uma vez, então? Não, não. Eu só estou Ah, tá. explicando que se eu, digamos assim, ó, eu estou aqui nesse andar, estou com a função. Está aqui. A minha função é x ao quadrado, né? Que é a função inicial lá. Quando eu derivo, eu desci um degrau. Tanto é que ela ficou 2x. Veja que o expoente caiu. Certo? Certo. Entendem? O expoente caiu. Eu estava com um x ao quadrado, que é uma parábola. Quando eu derivo, eu caí 1 grau da minha função. Ficou em 2x, que é uma reta. Beleza. Se eu quero voltar para a minha função original, quero subir o step de novo, o degrau de novo, então eu faço uma integral. E daí você nota que a integral é 1 grau acima da função que eu estava utilizando. No caso, o que a gente integrou foi a derivada. Mas não, você pode derivar integrar qualquer função, bem como derivar. Eu só queria mostrar essa ideia dele ser uma antiderivada. Então,
a derivada, você cai o grau da função, tá? De um polinômio. E a integral você sobe, tá bom? Se a gente fosse integrar a própria função aqui, o f de x, então vamos fazer isso aqui agora. Pode integrar qualquer coisa, gente. Então, a integral de f de x dx, ok? Quem que é o f de x? É x ao quadrado. Integral de x ao quadrado dx. Beleza. Qual que é a regrinha? Qual que é o expoente aqui? 2. Então, como é que vai ficar a integral quando eu aplicar essa regrinha aqui, ó? I mais 1, quanto que fica? Fica x elevado ao Cubo. cubo. Perfeito. Divididos por I mais 1, que é 3. 3. Pronto, tá resolvido a integral, tá? Polinômio é bem facinho assim mesmo. E a gente vai aplicar essa ideia no próximo exemplo. Realmente é uma pena que vocês não viram isso ainda, porque isso ia me adiantar um pouco, né? Que eu tô fazendo essa explicação. Tô fazendo essa explicação justamente porque faltou lá ainda vocês aprenderem esse conteúdo. Mas tudo bem. Vai acabar. Ó. Tá, obrigada. Temos 1 minuto, vamos lá. Então, vamos aplicar aqui nesse problema. Esse problema não é um polinômio. Ai, meu Deus, e agora? Vai dar certo também. Não é um polinômio porque nem toda função é polinômio, né? Tem função, no caso, que é uma trigonométrica, que tem seno, cosseno, tangente, enfim, isso são relações trigonométricas. Falta 1 minuto. Vamos aplicar essas duas equações, porque ele fala o seguinte: localize o centroide do segmento circular do fio conforme mostra a figura. Ok. Então, vou calcular o centroide em x e o centroide em y. Vamos começar com o centroide em x. Tá. O que eu tenho nessa função? O x-til. O que é o x-til? É a posição do centroide do meu segmento aqui, ó. Que está escrito aqui, ó. X-til é igual a r cosseno de θ. Então, no lugar desse x-til da minha função, eu vou colocar esse termo, r cosseno de θ. Então, vamos lá. Vou repetir aqui, ó. X barra é igual a integral de x-til, r cosseno de θ, vezes dl. Quem que é dl?